Bom, vamos continuar resolvendo nossas questões? Vamos para a questãozinha 33. Ela diz o seguinte: o paradigma que apresenta o cliente como foco da qualidade depara-se com a subjetividade de conceitos, como os da rapidez, confiabilidade, previsão e validade, além das peculiaridades desses conceitos quando entendidos sobre a ótica de cada indivíduo. Perfeito. Você pode prestar atenção que o que é rápido para um não necessariamente é rápido para o outro. O que é confiável para um não necessariamente é confiável para o outro, então pode variar. Assim, o encantamento do cliente, que no setor privado já é um desafio árduo e contínuo, se compreendido no contexto financeiro, muito mais complexo vem a ser quando se dá no contexto do lucro social, foco das organizações do setor público. Verdade. Se procurar atender às necessidades do cliente em uma instituição privada, onde se sabe que se procura o lucro, no caso de uma empresa, você imagina quando o retorno é social, buscar a satisfação em si do indivíduo? Então se torna um pouco mais complexo. Verdade, a questãozinha 33. Preste atenção aqui em uma diferença básica. A instituição privada, ela atende bem o cliente por uma questão de interesse. Cliente bem atendido, ele volta novamente. Agora, na instituição pública, ele atende bem por uma questão de obrigação. Só que não existe nenhuma relação entre, se o cidadão está sendo bem atendido, a demanda vai aumentar e vai aumentar o dinheiro que vai ser recebido. Então, na verdade, é um obstáculo, sim. Na instituição privada, se o cliente é bem atendido, ele volta. E ele voltando, ele traz mais dinheiro para a empresa. Agora, na instituição pública, não. A gente não diz assim, adorei como foi que o Detran me atendeu. Adorei aquele hospital público, amanhã eu volto lá de novo. Não existe nenhuma relação diretamente proporcional de satisfação e aumento de lucro da empresa. Tá certo? 33, perfeita. 34. Empregados de um centro de processamento de dados, considerado de padrão excelente, estavam extremamente felizes por terem conseguido disponibilizar em 4 dias úteis empréstimos a funcionários de determinado órgão do governo. Todavia, em pesquisa de controle de qualidade, descobriu-se que a clientela não estava satisfeita. O período entre o pedido do empréstimo e a resposta não estava condizente com sua expectativa. Por isso que quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de características do produto ou do serviço que atendem às necessidades do cliente. Quem vai determinar se um produto tem qualidade ou não vai ser o cidadão, vai ser o cliente e não a empresa que oferece. Muito bem. Esperava-se atendimento em período igual ou inferior, ou até então estipulado pelo centro. Percebeu-se, então, que é necessário saber se o que se considera bons serviços está alinhado com o que realmente esperam os usuários. A situação apresentada no texto acima é um exemplo de paradigma. Olha só, ele fala de paradigma pós-burocrático. Paradigma pós-burocrático é o período de transição entre a administração burocrática e a administração gerencial. É uma série de mudanças que são necessárias para que a administração gerencial fosse implementada. Paradigma do cliente na gestão pública é esse nosso gabarito. Isso de paradigma do cliente na gestão pública é justamente tomar em consideração a ótica do cidadão na hora de oferecer um produto ou serviço de qualidade. Tá certo? Giovana, por que não pode ser paradigma do cliente na gerência de qualidade? Porque paradigma do cliente na gerência de qualidade pode ser tanto na instituição pública como na instituição privada. É uma característica em si da instituição pública que foi adotada. Paradigma do cliente na gestão pública. A gente sabe que na instituição pública não existe uma relação diretamente proporcional. Paga mais, recebe mais. Mas o cidadão deve ser tratado como cliente. O termo cidadão, ele é mais completo, ele não tem apenas direitos, tem também obrigações, tá certo? Então, gabarito, letra B de bola. Muito bem. 35. Os mecanismos de accountability vertical, que é o processo de responsabilização, baseados na liberdade de opinião e de associação, impõem a necessidade da existência de instituições estatais e agências com poder legal
e para a realização de ações de supervisão de rotina, até no âmbito das sanções legais decorrentes de ações contra atos delituosos. Tá complicado? Leia parte por parte. Primeiro que ele quer saber o processo de accountability vertical. É o envolvimento do cidadão no processo de responsabilização. Só que ele está falando do envolvimento das instituições estatais e agências. Então, na verdade, é o accountability horizontal. Se em vez de accountability vertical tivesse aqui escrito accountability horizontal, então a questãozinha estaria verdadeira. Porque olha como é que ficaria. Os mecanismos de accountability horizontal, baseados na liberdade de opinião e de associação, impõem a necessidade da existência de instituições estatais e agências com poder legal e para a realização de ações de supervisão de rotina, até no âmbito das sanções legais decorrentes de ações contra atos delituosos. Então, envolver as outras instituições no processo de responsabilização, de fiscalização, o nome disso é accountability horizontal. O accountability vertical é o envolvimento do cidadão. Então, a 35, falsa. 36. O conceito de accountability implica a transparência das ações e práticas governamentais que passam a ter mais visibilidade e ser do conhecimento das pessoas em geral. Portanto, representa a ferramenta de combate à corrupção. Perfeito. A accountability é uma prática de transparência, de responsabilização. É uma ferramenta para tentar diminuir, para tentar eliminar a corrupção. Essa ferramenta que foi implementada na administração gerencial é para que possa ter uma relação mais próxima, cidadão da instituição pública. Uma questão de processo de responsabilização do servidor público perante a sociedade. Perfeito, a 36. 37. Empreendedorismo governamental significa a capacidade de promover a sintonia entre os governos e as novas condições socioeconômicas, políticas e culturais. Perfeito. Esse conceito de empreendedorismo é um conceito bem amplo. Está relacionado com a inovação, está relacionado com a capacidade de criar, idealizar e ter resultados positivos. Quando a gente fala que o governo tem que ser empreendedor, é porque o governo tem que ter a capacidade de inovar, de antecipar, inclusive, se possível, gerar receitas, não gerar apenas gastos. Então, empreendedorismo governamental significa a capacidade de promover a sintonia entre os governos e as novas condições socioeconômicas, políticas e culturais. Verdade. Essa sintonia, essa integração é para que o governo possa ter melhores resultados. Hoje, o governo tem capacidade de resolver situações muito mais complexas do que ele tinha anteriormente. É só você lembrar que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, os professores diziam pra gente que a dívida externa do Brasil era impagável. E aí o governo brasileiro foi inovando, foi idealizando, foi criando. E aí hoje o Brasil não só pagou, como também o Brasil é que coloca as cartas. Então o empreendedorismo é isso. É o ato de inovar, de empreender, de adequar, adaptar-se, antecipar. Tá certo? É procurar ter um vínculo entre os objetivos do governo e o resultado em si. Então, ó, perfeito. É um conceito super amplo, tá bom? Verdadeiro. 38. Mais questões sobre empreendedorismo. A respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público, julgue o item que se segue. Quando fala sempre de novas lideranças, ele está falando das lideranças que acontecem na administração gerencial, tá certo? Nesse novo modelo de administração burocrática. Muito bem. 38. A construção de uma área de lazer destinada à promoção de atividades turísticas e culturais por meio de parcerias com empresas privadas é um exemplo de empreendedorismo governamental, pois promove a integração entre o governo e determinado grupo social. Verdade. O governo percebeu que ele não tem capacidade de fazer tudo sozinho. Então começa a cooperação interinstitucional entre as instituições governo e instituição privada. Então, por exemplo, o governo incentiva
o desenvolvimento do turismo em uma determinada área. E aí a instituição privada oferece serviços para esses turistas e aí vai conseguir gerar emprego, gerar renda para aquela área. Então, essa integração, esse vínculo, também é uma característica do empreendedorismo governamental. Essa cooperação interinstitucional entre as instituições, governo e instituição privada, governo e governo sociedade, é uma característica do governo empreendedor, inovador. É diferente daquele governo que vai procurar carregar todo mundo nas costas. 38, perfeito. 39. Um dos aspectos de convergência entre a gestão pública e a privada diz respeito à descentralização e à delegação de autoridade. Com base na teoria e na doutrina da administração, assinale a opção correta. Então vamos aqui pensar comigo, vamos ler aqui. Letra A. A descentralização ocorre quando há delegação de autoridade e não de responsabilidade na tomada de decisões pelos escalões hierárquicos inferiores. Falso. Quando a gente fala de descentralização, deixa eu só desenhar aqui a minha estrutura, né? Minha velha estrutura. A descentralização... Eita, coisinha torta. A descentralização é quando eu vou procurar dar mais autonomia aos níveis inferiores. Só que, pessoal, a autonomia não vai sozinha, a autonomia vai junto com responsabilidade, que é a execução adequada da tarefa de acordo com a confiança depositada. Então, afirmar aqui que a descentralização acontece quando há delegação, mas não há não de responsabilidade, tá falso. A responsabilidade vai junto. B. Quanto maior o grau de centralização é quando eu concentro as decisões no topo. Maior é a percepção dos administradores de cada unidade ou setor quanto ao reflexo produzido por suas ações nos resultados globais. Ao contrário, quanto maior a centralização, é quando eu estou concentrando as principais decisões no topo. Os gerentes de cada unidade, eles não vão perceber a sua participação, porque eles não participam. Quem toma as decisões é o pessoal lá de cima. Então, menor vai ser a percepção da sua participação nos objetivos gerais da empresa. É com a descentralização, quando as pessoas têm autonomia para tomar decisões, é que eles vão perceber uma maior participação. Então, está falsa a letra B de bola. C. A prática de delegação de atribuições, autoridade e responsabilidade é mais indicada nos casos em que se verificam deficiências nos sistemas de informações e de comunicações. Ao contrário, um dos requisitos para descentralizar, para delegar, é recompensas adequadas para os funcionários. Não tem lógica ele ter mais responsabilidade e ganhar a mesma coisa. Um bom ciclo de informação e comunicação. Como é que eu vou dar autonomia para os níveis inferiores se o pessoal lá de baixo não tem acesso às informações? É necessário, inclusive, ter um bom sistema de informação gerencial para facilitar a emissão de relatórios mais rápidos e mais corretos. Dessa maneira, essas pessoas vão poder tomar uma decisão mais confiável. Então, ao contrário, a prática de delegação de atribuição, autoridade e responsabilidade é mais indicado nos casos em que se verificam um melhor sistema de informações e de comunicações. Então, não deficiências, e sim melhor. Então, letra C está falso. Letra D. A delegação de autoridade pressupõe a competência de quem a confere e daquele a quem se lhe atribui, podendo ocorrer em qualquer nível da organização. Verdadeiro. A partir do momento que eu delego, é porque a competência era minha. E aí eu deleguei para o indivíduo que está aí embaixo. Essa delegação pode acontecer em qualquer nível organizacional. Perfeito. Inclusive, anote aí a seguinte observação. A descentralização geralmente acontece entre os níveis e a delegação no mesmo nível. Eu tenho um supervisor e o operário. Então, se o supervisor ele vai delegar para o seu operário,
Por isso que se fala que geralmente a delegação acontece no mesmo nível. Já a descentralização, centralizar, concentrar o topo de decisões, concentrar as decisões no topo. Descentralizar, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Então, geralmente, a descentralização se dá entre os níveis organizacionais e a delegação se dá no mesmo nível. Por que se fala geralmente? Porque não existe regra. Pode acontecer o caso de delegar entre os níveis. Como é que pode acontecer esse caso? Vamos desenhar aqui. Olha só. Está aqui a nossa velha estrutura mais uma vez. Geralmente, o que é que a gente tem? Aqui em cima, altos executivos, gerentes gerais, superintendentes, diretores gerais. Aqui, gerentes intermediários e os seus funcionários, supervisor e os seus operários. Então, quando a gente fala de delegação, né, transferir uma autoridade, transferir uma função, então, geralmente, o chefe transfere para o seu subordinado. Isso na delegação, tá certo? Agora, quando a gente fala de descentralização, a gente vai dar mais autonomia aos níveis inferiores. Dar mais autonomia aos inferiores, eu estou fazendo entre os níveis, tá certo? Se diz geralmente porque pode acontecer de aqui só ter uma pessoa e aqui ter outra e a delegação acontecer aqui, tá certo? Pode acontecer. Mas geralmente a descentralização acontece entre os níveis. E a delegação no mesmo nível. Tá certo? Muito bem. Letra E. As organizações mais centralizadas respondem de forma mais rápida, mais efetiva e rápida às modificações nos ambientes em que atuam, sendo compatíveis com situações menos estáveis. Ao contrário. Olha só, se eu tenho aqui uma empresa e as decisões são tomadas no topo, qualquer mudança que acontece aqui, daqui que chega lá em cima vai ser tarde demais. As empresas descentralizadas são aquelas que têm capacidade de sobreviver a ambientes mais instáveis. Então, vamos corrigir aqui. As organizações mais descentralizadas respondem de forma mais efetiva e rápida às modificações nos ambientes em que atuam, sendo compatíveis com situações menos estáveis. Tá certo? Muito bem. Continuando. Então, aqui a letra E tá falso. Questãozinha 40. Com relação a convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, julgue os itens que se seguem. 40. Devido ao princípio administrativo da legalidade, o qual estabelece que ao gestor público compete fazer o que a lei determina, a inovação é uma característica indesejada na administração pública. Pessoal, é óbvio que isso aqui vai estar falso. Como é que eu vou dizer que a inovação é uma característica que eu não desejo na instituição pública? Pessoal, a instituição pública e a instituição privada tem mais convergências do que divergências. A inovação, a melhoria, o treinamento e o desenvolvimento são ferramentas ideais para evitar a entropia. Lembre, entropia é o processo de envelhecimento. Entropia vem de uma palavra da física, que significa que tudo que existe tende a ficar obsoleto, tende a morrer, tende a entrar em desordem, tá certo? Então, 40, falso. 41. Mesmo com a seleção de pessoal realizada por meio de concurso público, o gestor público pode utilizar-se dos mesmos instrumentos de recrutamento e seleção utilizados no setor privado, com o objetivo de melhor distribuir
a força de trabalho disponível. Eu posso utilizar alguns instrumentos. Você vê que alguns concursos, além da prova de conhecimentos, a gente tem a prova oral, a gente tem a entrevista, a gente tem a prova de realização. Por exemplo, para fazer um concurso para ser professor, dependendo do local, você também tem que dar uma aula, que é uma técnica de simulação. Então, eu posso utilizar essas ferramentas para poder escolher o melhor candidato. Agora, quando a técnica utilizada for subjetiva, aí existe a probabilidade de entrar com processos na justiça, tá certo? Então, por isso que geralmente se procura as ferramentas mais objetivas para poder realizar o concurso público, tá certo? 41, verdadeira. 42. Do mesmo modo que a gestão privada, a gestão pública deve incentivar com total liberdade a iniciativa de seus colaboradores, desde que não contrariem nenhuma proibição expressa na legislação. Cuidado! Quem pode incentivar tudo sempre quando não for proibido vai ser a instituição privada. A instituição pública pode incentivar a iniciativa, a liberdade, a criatividade dentro daquilo que lhe é permitido. Tá? A questãozinha 42 está falsa. 43. A decisão sobre se um produto ou serviço prestado na organização pública é ou não de qualidade é do cliente, perfeito. Qualidade são as características do produto ou do serviço que atendem às necessidades do consumidor. Então, quem vai determinar se um produto tem qualidade ou não é o cliente. Perfeito. Isso tanto na instituição privada como na instituição pública. 44. As atividades de garantia e busca da qualidade devem ser consideradas atividades fim da organização pública, sendo a obtenção de certificações e premiações um grande objetivo organizacional a ser perseguido. Não. Um grande objetivo, no caso da instituição pública, é beneficiar a sociedade em si. A instituição privada, ela também quer contribuir com a sociedade, só que na sua essência ela visa o lucro. Então, eu não posso dizer que o meu objetivo é obter a certificação. Não. A certificação apenas é uma estratégia. A certificação é quando você, por exemplo, faz um curso. Aí você recebe um certificado mostrando que você está apto, que você frequentou determinado curso, que você preenche aqueles requisitos. Então, a certificação apenas é uma maneira da empresa procurar estabelecer suas estratégias, sua maneira de atuar, de acordo com um determinado parâmetro, determinado padrão. Mas esse parâmetro, o objetivo maior vai ser o consumidor, tá certo? Então, não pode ser que é um grande objetivo. Falso. Carlos, ao verificar que os resultados obtidos por diversos órgãos públicos que ele auditou estavam abaixo dos referenciais comparativos de outras organizações públicas, passou a defender que as organizações públicas deveriam mudar a cultura organizacional vigente, alinhando-se a um paradigma de gestão similar ao da iniciativa privada. A intenção de Carlos ao defender a mudança é instituir o paradigma do cliente na gestão pública. Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens a respeito da cultura organizacional, das convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada. 45. As mudanças que Carlos vislumbra como necessárias aos órgãos públicos devem se pautar pelo princípio da legalidade, pois, enquanto gestor privado é permitido fazer tudo o que não lhe for proibido em lei, ao gestor público é permitido fazer apenas aquilo que estiver previsto em lei. Perfeito! Isso aqui a gente já falou anteriormente há pouco tempo. 46. Para instituir o paradigma do cliente na gestão pública, deve-se avaliar o desempenho da gestão pública e, para tanto, devem ser utilizados os mesmos indicadores de eficiência e eficácia utilizados pela gestão privada. Aí vai estar falso. Porque quando a gente fala de eficiência, a eficiência na instituição privada, primeiro módulo, hein, pode ser medida pelo aumento da margem do lucro, enquanto que a eficiência na instituição pública, ela pode ser medida pelo aumento de cidadãos beneficiados.
Se eu sou eficiente, eu estou reduzindo meus custos. Aumenta o meu lucro. Isso é uma instituição privada. Na instituição pública, com o dinheiro que sobra, eu não posso botar no bolso. Mas se eu reduzo meus custos, com o dinheiro que sobra, eu vou conseguir beneficiar mais pessoas. Então, a gente não pode dizer que a gente pode usar os mesmos indicadores, tá certo? Então, a questãozinha 46, ó, falsa. Questão 47. Ao dar continuidade à reestruturação de um órgão público, o seu diretor pretende distribuir as competências internamente, ou seja, no âmbito do próprio órgão, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação dos serviços e conseguir economia de escala na gestão dos custos operacionais e administrativos. De antemão, o diretor decidiu que, caso essa reestruturação não fosse bem sucedida, seria firmado o contrato para transferir a outro ente público, fora de sua estrutura, a execução dos serviços prestados pelo órgão. Ou seja, aquele pensamento do governo, se eu não sei fazer bem feito, eu vou deixar que outros façam. A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 47. Considerando-se que o referido órgão público busca economia de escala, a centralização é contraindicada? Falso. A centralização é concentrar as decisões no topo. Nós já vimos aqui, teoricamente, que quando eu centralizo, é mais barato para a empresa, pois eu não preciso ficar contratando pessoas altamente capacitadas lá embaixo. Eu posso fazer, eu evito a duplicação de esforço, então ela é mais econômica. Então, se eu quero economia de escala, que é economia, que é redução de custos, a centralização é indicada. Então, risca esse contra aqui, aí a questãozinha se tornaria verdadeira. 48. Julgue os itens seguintes relativos a tipos de estrutura organizacional, natureza e finalidades das organizações formais modernas. 48. Chefias generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias da estrutura organizacional linear. Perfeito. A estrutura linear mais tradicional. Nós já vimos aqui que chefias generalistas, constâncias, são características dela. Perfeito. 49. A organização estruturada de forma simples e centralizada, em torno de uma autoridade máxima, adota a estrutura linear. Certo? A funcional tem como princípio a especialização. A linear tem como princípio a unidade de comando e a centralização. Falso. 50. A eficácia do modelo de gestão por resultados depende da definição de metas factíveis, ou seja, que possam ser alcançadas de fato, reais. Perfeito. Tanto os objetivos e as metas devem ser reais, alcançáveis, consistentes, devem ter prazo, devem ser específicas e devem ter uma hierarquia. Então, perfeita a 50. E 51, na gestão por resultados, deve-se procurar equilibrar os instrumentos de controle utilizados antes da ação governamental com aqueles voltados para o monitoramento e avaliação a posteriori. Bom, aqui a gente vai ter que interpretar parte por parte. Ele diz assim, na gestão por resultados, deve-se procurar equilibrar os instrumentos de controle utilizados antes da ação governamental, que é o a priori, com aqueles voltados para o monitoramento e avaliação a posteriori. Pessoal, a gestão por resultados, ela não fala de controle a priori. Na gestão por resultados, eu vou procurar equilibrar os objetivos, as estratégias e ter um controle dos resultados em si, tá certo? Então, essa questãozinha está falsa. Não é que eu vou eliminar o controle a priori, de jeito nenhum. Mas na gestão por resultados, ele fala do controle posteriori. De ter uma flexibilidade maior. Então, ele tem que procurar equilibrar a parte legal com a parte flexível, para dessa maneira procurar ter um resultado adequado. Essas são questões típicas que às vezes as organizadoras pegam uma frase do livro, tiram uma palavra, substitui por outra. Tá certo? Então, o equilíbrio vai ser entre a flexibilidade e a parte legal, para poder garantir um melhor resultado. Tá certo? O controle a priori é uma característica da administração burocrática.
que infelizmente termina tornando mais rígidos os processos. Tá certo? Por enquanto, então a 51 aqui vai estar falsa. Por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar. Um abraço a todos.